E já estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Sergipe. Lembrando que este debate pode ser e deve ser acompanhado ao vivo pelos canais 25 da NET e também pelos sites o www.sergipenoticias.com, maistvc.com e também pelo portal itnet.com.br. Em tempo real, você ouve também todo o debate pela Rádio Jornal 540 AM. Antes do intervalo, a gente falou aqui sobre um pedido de resposta, de direito de resposta da assessoria do candidato Eduardo Amorim em relação às críticas feitas pela candidata Sônia Meire no que toca ao candidato estar sendo processado. O departamento jurídico, o doutor Mário Vasconcelos, que acompanha todo o debate, é o nosso assessor e acompanha o programa, ele concedeu 30 segundos, julgou que era pertinente e concedeu 30 segundos, conforme as regras, para que o candidato Eduardo Amorim fale a respeito desse tema. Professora, a senhora não foi justa, a senhora não foi correta. Eu tenho aqui, e fica à disposição da senhora e de qualquer telespectador, o parecer do Ministério Público e também do Tribunal de Contas sobre a nossa gestão na saúde. Esse relatório isenta qualquer servidor de qualquer responsabilidade, de qualquer procedimento. O que não poderia, professora, é fazer o que muitas vezes fazem até hoje. Por omissão, muita gente morrer. Mas nós não fizemos isso, pode ter certeza. Transparência, sim, eu posso falar. Este bloco segue as mesmas regras do bloco anterior. Apenas a ordem das respostas será invertida. A ordem de quem vai responder segue as sequências dos púlpitos da esquerda para a direita, ou seja, de 03 a 01. A ordem de quem pergunta segue o sentido horário. São 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então vamos começar. O primeiro a responder neste bloco é o candidato do púlpito número 03, a candidata Sônia Meire do PSOL. Quem pergunta primeiro é, seguindo o sentido horário, o candidato Eduardo Amorim, que está no púlpito 01. A pergunta, 30 segundos, candidato. Professora Sônia Meire, o que a senhora acha da política do atual governo, da política estadual de saúde do atual governo? Porque Sergipe, a saúde de Sergipe não só está na UTI, mas aquele paciente que, além de estar na UTI, ele está no estado de coma. Ele não tem consciência, ele está no respirador, portanto, é um paciente muito grave. Lembrando que quase 90% do nosso povo, nossa gente, é completamente SUS dependente. Ou seja, se o hospital público estiver fechado, é a diferença entre a vida e a morte. Sônia Meire tem 2 minutos para responder a pergunta. Nós consideramos que a política de saúde que os governos vêm desenvolvendo em Sergipe, não só o atual, como o governo que o senhor também fez parte, não garante o atendimento 100% público. Primeiro, pela própria concepção de saúde que os senhores defendem. Uma saúde curativa e não a saúde preventiva. Segundo, porque todos esses governos, e o que o senhor também fez parte, privatizou a saúde. A saúde vem sendo privatizada ano após ano. Ela não começou agora, ela apenas está se solidificando cada vez mais. A Fundação Hospitalar, a Fundação de Saúde hoje, é uma forma de legalizar a privatização. Então, nós consideramos que nenhum governo até hoje tratou a saúde como direito universal em Sergipe. As maternidades estão à prova, os hospitais estão à prova, os desvios na compra de material hospitalar, a precarização do serviço público, o plano de carreira dos profissionais da saúde que não vem sendo atendido. Isso é histórico, isso não é de agora. Por isso que nós nos posicionamos com a nossa candidatura na defesa do Sistema Único de Saúde 100% público, porque nós consideramos que o projeto que o senhor defende, que não é diferente do projeto do outro candidato, não atende à saúde pública 100% pública, porque os senhores não têm um projeto que possa, de fato, recuperar não só o princípio da saúde, mas o atendimento. Construir hospitais não é suficiente, é preciso mantê-los. E eu gostaria que os senhores dissessem com que recurso vão manter
os hospitais, com que recurso os senhores vão manter tudo funcionando, quando, inclusive, todo o dinheiro que é investido do orçamento é investido em clínicas privadas. Tempo esgotado. Vamos à réplica do candidato Eduardo Amorim. 1 minuto, portanto, para a réplica. Investindo bem, professora. Investindo de forma qualificada. Investindo não só na construção de hospitais, já que Sergipe tem um déficit enorme de leitos. Sergipe hoje tem metade do que a média nacional brasileira tem de leitos. Sergipe precisa de mais leitos. Sergipe precisa de hospitais. Agora, não apenas hospitais, mas hospitais equipados, com médicos, com os enfermeiros, com profissionais da saúde. E no nosso governo, nós vamos construir novos hospitais. O Hospital do Câncer, o Hospital das Clínicas, e nós vamos também colocar profissionais para trabalhar de forma adequada, com os equipamentos necessários, com os medicamentos necessários. Porque recurso o governo tem e o governo federal também tem. A exemplo, por exemplo, do recurso que está há quase 3 anos do Hospital do Câncer. Recurso tem, é preciso investir melhor, é preciso investir com mais qualidade, que a senhora também não respondeu. A tréplica, 1 minuto para a candidata Sônia Meire. O senhor não vai investir na manutenção dos hospitais. O senhor não se compromete com a realização de concurso público. O senhor não se compromete com a suspensão dos contratos privados. É impossível continuar investindo nos hospitais com a privatização. A prova está aí. Esteve quando o senhor estava na pasta da saúde no governo anterior e está hoje também. É impossível o senhor se comprometer se o senhor não se compromete com a suspensão dos contratos privados. Os contratos privados, eles só servem para desviar recurso e para ampliar a corrupção. Portanto, trabalhador e trabalhadora, você jamais vai ter acesso à saúde pública, muito menos de qualidade, com essas propostas desses candidatos. Bem, agora é a vez do candidato Jackson Barreto fazer a sua pergunta de 30 segundos de duração para a candidata Sônia Meire, que aí terá 2 minutos para a resposta. Professora Sônia Meire, eu gostaria de entregar para a senhora um documento para mostrar que o senador Eduardo Amorim não pode fazer acusações ao nosso governo, à nossa pessoa, à nossa administração. Está aqui. Ele diz que tem aprovação do Tribunal de Contas das suas contas. E toda essa destruição da saúde começou justamente no governo onde o senhor Eduardo Amorim foi secretário da Saúde. Eu tenho aqui uma certidão do Supremo Tribunal Federal dizendo nada consta contra Jackson Barreto. E aqui tem o documento do Supremo Tribunal Federal, onde a senhora vê o inquérito 2867 contra o senhor Eduardo Amorim, que corre em segredo de justiça, o tempo justamente da pergunta, no seu tempo da Secretaria da Saúde. O tempo passou da pergunta, Jackson. Vamos à resposta de Sônia Meire. E o candidato Eduardo Amorim está pedindo direito de resposta, que já está sendo analisada aqui pelo Dr. Mário Vasconcelos. Mas vamos à resposta da candidata Sônia Meire. Bem, não me foi feita uma pergunta, mas eu vou aproveitar esse tempo para esclarecer para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, porque isso é importante, que primeiro, nós não levantamos nenhum dado aqui e nenhuma denúncia que estamos fazendo sem documentação, tanto para um candidato quanto para o outro. E nós queremos dizer que os 2 candidatos têm, nas suas coligações, o apoio de um dos partidos que apoia o atual prefeito de Aracaju, João Alves, do Democrata, apoia o candidato Amorim. O mesmo militante filiado ao Democrata, Mendonça Prado, apoia o candidato Jackson Barreto. Nós queremos dizer que com esse apoio dos democratas, que inclusive foi governo em Sergipe, que privatizou a saúde, que apoia hoje o atual candidato, não é possível que eles defendam a suspensão dos contratos. Nenhum dos 2 se comprometem. Porque, inclusive, tanto um teve, de fato, ação civil, como foi colocado pelo candidato Jackson Barreto, isso é um fato, o documento é público, os documentos são públicos, em sua maior parte, quanto atualmente também nós estamos acompanhando nos jornais e estamos vendo também todas as ações, inclusive com intervenção na saúde pública, pelas mesmas razões.
Só que ela se avoluma porque, inclusive, nós estamos com greves e paralisações de servidores, porque não tem o pagamento, o atraso da fundação para com o pagamento dos servidores contratados. Hoje nós temos, não é só terceirização, nós temos uma quarteinização da saúde. Não só o Estado repassa o orçamento para a fundação, como a fundação contrata outras empresas que nós estamos chamando de quarteinização, precarizando o trabalho dos servidores, dos contratados, intensificando o seu trabalho. Candidato. Tempo esgotado. A réplica é do candidato Jackson Barreto. Olha, eu quero deixar muito claro aqui que o governo do Estado já investiu mais de 300 milhões de reais na saúde. Quando esse governo assumiu, nós tínhamos 8 hospitais fechados e que vinham da administração anterior, onde o senador Amorim era o secretário da Saúde. Nós reabrimos os hospitais, construímos 4 unidades de pronto atendimento, construímos o Hospital Regional em Lagarto. Jackson Barreto inaugurou a UTI da cidade de Itabaiana, na terra do senador Eduardo Amorim. Nós abrimos UPAs em Poço Redondo, em Buquim, em Simão Dias. Nós construímos o Hospital Regional na Estância, construímos 87 clínicas de saúde da família. O senador Amorim votou contra o programa Mais Médicos. Nós precisamos hoje das clínicas de saúde para o atendimento dos mais médicos e quero deixar bem claro que os investimentos que foram feitos na saúde... Tempo esgotado, Jackson Barreto. Vamos à tréplica da candidata Sônia Meire. Nós queremos dizer que não adianta abrir equipamentos públicos e não conseguir mantê-los. Nós temos o Hospital Instância, que foi construído, nós temos o Hospital Impropriar, inclusive preparados para fazer cirurgias, que não tem uma cirurgia realizada. Por quê? Cabe a nós analisarmos o porquê. Porque não há investimentos em materiais, porque o recurso vai para a empresa privada, e a empresa privada só visa lucro. Então, a empresa privada, as fundações e as clínicas particulares não vão reinvestir porque elas têm que lucrar naquilo que é necessidade nossa. Portanto, não adianta se apresentar números de construções. Nenhum governo, porque não consegue manter. E você que é trabalhador e trabalhadora sabe do que eu estou falando. Porque quando precisa de uma assistência médica básica ou de um simples exame, você não tem acesso. Você não tem como fazer esse exame. As filas de espera são enormes. E nós não podemos concordar com isso. Há uma pesquisa nacional pelo Ministério que já identificou 95% dos usuários considera de péssima e ruim e péssima qualidade a saúde pública. E Sergipe não está de fora desse dado. Portanto, Tempo esgotado. Bem, agora a candidata Sônia Meire, ela vai fazer uma pergunta de 30 segundos ao candidato Jackson Barreto. Só lembrando que o pedido de resposta, de direito de resposta do candidato Eduardo Amorim está sendo analisado pelo Departamento Jurídico, pelo doutor Mário Vasconcelos. Daqui a pouco a gente tem uma resposta a respeito disso. Mas vamos à pergunta, portanto, agora da candidata do PSOL, Sônia Meire, ao candidato do PMDB, Jackson Barreto Lima. 30 segundos. Como estamos falando de saúde pública, eu gostaria de perguntar ao candidato Jackson Barreto, já que ele tem afirmado que quando foi criada a fundação, ele não foi consultado para isto. Qual é o seu compromisso no sentido de fato, garantir a saúde pública e suspender os contratos que são privados hoje? Eu posso assumir, professora? 2 minutos, candidato. O compromisso aqui, publicamente, aqui na televisão, de rever toda a estrutura da fundação. Quando foi criada a fundação, eu não tive nenhuma participação. Não estou aqui dizendo que vou demitir os servidores, mas é preciso a gente enxugar e ter a responsabilidade de compreender que nós temos que pegar o dinheiro da saúde e investir naquilo que é atividade fim e não atividade meio. Eu vejo a fundação gastar muitos recursos com atividade meio, desprezando a população, deixando sem remédios, deixando sem medicamentos e sem atenção à população, que é a obrigação da fundação. Acho que a Secretaria de Saúde ficou muito grande com a criação da fundação. E é preciso uma gestão
capaz de diminuir o tamanho da Secretaria da Saúde, diminuir o tamanho dessas fundações e fazer com que o dinheiro sobre para você investir na saúde das pessoas. Construir a saúde das pessoas, se preocupar com o futuro das pessoas e entender e compreender que o papel da Fundação da Secretaria da Saúde é cuidar das pessoas e não o dinheiro ser todo ele empregado em atividades meio. Atividade fim, cuidar da saúde das pessoas. Este é o nosso compromisso. A réplica da candidata Sônia Meire, 1 minuto. Então, o senhor reafirma publicamente que vai manter os contratos das fundações, porque reestruturar não é suspender contrato. Nossa proposta não é reestruturar o setor privado para que nós possamos investir os recursos públicos no setor privado. A nossa proposta é de eliminar, de uma vez por todas, a privatização da saúde, da educação, de todas as áreas sociais que hoje são privatizadas. Portanto, o senhor não tem compromisso com a saúde 100% pública. Não tem compromisso com o fortalecimento do SUS. Nós temos compromisso com o fortalecimento do SUS. Inclusive lutando com o governo federal para aumentar a tabela do SUS, porque esse é outro problema. Nós não estamos vendo nenhum candidato falar da tabela do SUS e da sua luta para suspender, para aumentar a tabela do SUS, para de fato a gente ter compromisso. Como também nenhum candidato fala de que modo vai investir na saúde pública. A tréplica cabe ao candidato Jackson Barreto. 1 minuto. Eu quero deixar bem claro aqui à professora e aos telespectadores que o nosso compromisso é de enxugar justamente a Fundação. E nós vamos rever todos os contratos. Nós não temos nenhum compromisso com nenhum contrato da Fundação, da Secretaria da Saúde, e nós temos que revê-los, inclusive por compreender que é preciso rever todos esses contratos para justamente buscar aquilo que nós queremos, boa gestão e buscar com que os recursos sejam alocados para melhorar a saúde da população, distribuir melhor remédio, dar atenção melhor à população, se preocupar com os exames que são necessários, as pessoas precisam, fila de exames, fila de cirurgias, e essas coisas nós precisamos eliminar. E isso eu sei fazer. Já demonstrei competência para fazer e vou fazer, porque já conheço hoje o trabalho. Agora o que nós precisamos é avançar para construir uma saúde que atenda a nossa população. Agora a pergunta será feita pelo candidato Eduardo Amorim, que vai fazer a pergunta ao candidato Jackson Barreto. 30 segundos para a pergunta. Não se trata ainda do direito de resposta solicitado pelo candidato Eduardo Amorim. É a sequência do debate. Estamos aguardando ainda o parecer do Dr. Mário Vasconcelos. Vamos à pergunta, 30 segundos para Jackson Barreto. Candidato, o senhor tem ideia de quantas pessoas morreram em Sergipe por câncer no seu governo nos últimos anos? Porque colocamos 4 emendas para a construção do Hospital do Câncer e até hoje uma parede sequer foi construída. Quantas pessoas morreram? O senhor não tem pena dessas pessoas? Não tem compromisso com a saúde de Sergipe? A resposta de Jackson Barreto em 2 minutos. Eu quero dizer justamente ao senador Eduardo Amorim, que é justamente o senador Eduardo Amorim que não tem autoridade aqui para falar sobre o Hospital do Câncer, cuja obra já iniciou, está lá todo o trabalho de terraplanagem, já foi colocado na televisão, porque foi o senhor e o seu grupo quem impediu na Assembleia que fosse votado para o Proinvest recursos para a obra do hospital, e o senhor sabe perfeitamente que as emendas do Orçamento da União, tanto para a construção do Hospital do Câncer, que o senhor assinou ao lado de todos os deputados, e também o Centro para Pessoas com Deficiência, que foi eu que assinei com outros deputados, nós já iniciamos essa obra e elas foram liberadas graças ao trabalho e prestígio do ex-governador Marcelo Deda. O senhor não tem autoridade de cobrar a obra do Hospital do Câncer, porque o senhor emperrou mais de 1 ano na aprovação do Proinvest na Assembleia, humilhou Marcelo Deda, fez Marcelo Deda chorar, lhe pedi até, pelo amor de Deus, ao senhor e ao seu irmão, que é quem no senhor manda, e justamente o Proinvest foi aprovado quase 1 ano depois. E o mais grave, depois colocamos o projeto do ProRedes, para justamente trazer recursos para a saúde, 250 milhões de reais
para atender às necessidades dos hospitais, das clínicas, não é? De todas as unidades de pronto atendimento. Eu dei entrada no projeto no dia 23 de agosto de 2013 e até agosto de 2014, esse projeto não tinha sido aprovado por ordem do senhor, aos seus deputados, aos seus amigos, aos seus companheiros, dizendo, não aprovem porque vocês vão fortalecer Jackson. O senhor não estava fortalecendo a mim. Graças a Deus, Deus me fez forte. O senhor estava enfraquecendo a saúde da população. Então, não me pergunte quantas pessoas morreram. Pergunte quantas pessoas o senhor deixou morrer porque não deixou ser aprovados os projetos. Bem, tempo esgotado, 2 minutos. Agora a réplica é do senador, é do candidato Eduardo Amorim. Pois bem. 1 minuto. Pois bem, segundo o Instituto Nacional do Câncer, de 2008 a 2012, foram 7.182 mortes por câncer no nosso estado. Com certeza, ao longo desses mais 2 anos, quase 10 mil pessoas morreram. Morreram por omissão. Morreram porque nós não temos ainda construído um hospital do câncer. 3 anos, quase 3 anos, que o dinheiro está na conta, foram 4 emendas, que somam mais de 110 milhões de reais. Metade desse recurso foi perdido porque a obra não começou, nenhuma parede foi construída e a outra está na conta sem render absolutamente nada. Enquanto isso, nosso povo e a nossa gente sofre, morre pela omissão desse governo. Mas no nosso governo, não. No nosso governo, a construção do Hospital do Câncer vai ser de imediato, vai ser logo, porque é um sonho não só meu, não só dos profissionais da saúde, mas com certeza de toda a população sergipana. A tréplica é do candidato Jackson Barreto. Eu acho que fazer discurso é uma coisa fácil, de dizer que está 3 anos parado. Isso não é verdade. O senador sabe perfeitamente que emenda no orçamento da União, ela demora a ser liberada. E ela só foi liberada graças ao prestígio de Marcelo Deda. E a obra já foi iniciada. Já foi iniciada, está lá para todo mundo ver, através da construtora Celi, que é uma empresa de respeito aqui em Aracaju. E eu repito aquilo que eu disse. Se o senhor não tivesse segurado na Assembleia a votação do Proinvest, que o Proinvest trazia recursos para o Hospital do Câncer, a obra já tinha sido iniciada há muito tempo. Não foi iniciada porque o senhor impediu que os deputados que lhe ouvem, da sua bancada, aprovassem o Proinvest e o Proredes. Aliás, o senhor sempre criou dificuldades para o crescimento do nosso Estado. Daí porque nós nos apresentamos como um outro projeto para fazer Sergipe continuar crescendo como Tempo esgotado. Tempo esgotado. Agora, seguindo as regras do debate, no sentido horário, é a vez de Jackson Barreto, do PMDB, fazer uma pergunta com 30 segundos de duração ao candidato Eduardo Amorim. 30 segundos, candidato. Jackson Barreto para Eduardo Amorim. Senador, existe um clamor no país inteiro em relação a uma questão que atinge a todos nós que moramos na cidade, que é relacionado à mobilidade urbana. Quais são seus projetos para essa área? Eduardo Amorim tem 2 minutos, portanto, para a resposta. Sergipe precisa de mais investimento na mobilidade urbana. Nossas rodovias federais e estaduais precisam ser duplicadas. Nós não temos rodovias estaduais praticamente nenhuma duplicada. Se tivéssemos um governo presente, se tivéssemos um governo atuante, essa duplicação da 101 não demoraria tanto tempo, porque era para cobrar do Ministério. Se tivéssemos o governo atuante, também a duplicação da 235, que é uma rodovia federal, também já teria acontecido. Enquanto isso, os acidentes ocorrem frequentemente nas duas BR, tanto na 101 como na federal. E não dá nem para falar das rodovias estaduais. O governo recentemente deu uma ordem de serviço à pavimentação da rodovia Itabaianinha-Tobias Barreto. Pois bem, no último domingo estive lá e vi os buracos, a estrada totalmente danificada. É assim que esse governo faz? É assim que esse governo gasta e investe realmente nas estradas? Só dá ordem de serviço e nada, absolutamente nada tem acontecido. Nós, no nosso governo, nós vamos investir em infraestrutura. Precisamos melhorar o trânsito da nossa cidade, precisamos criar novas avenidas, precisamos criar novos rumos e, com certeza, investir também no transporte público de qualidade.
para que as pessoas possam sair de um lugar para o outro com mais tranquilidade, com mais fluidez. Ou seja, as BRs federais duplicadas, as BRs também estaduais duplicadas e, com certeza, mais avenidas para a nossa capital. Assim, o nosso trânsito será muito melhor e muito mais seguro. Dinheiro tem, tanto no Estado como no governo federal. Afinal de contas, esse governo que aí está foi o governo que mais tomou dinheiro emprestado. Foram quase 3 bilhões, acredite, 3 bilhões, levando nossa dívida pública para a estratosfera. Ou seja, não fez porque não quis. A réplica de 1 minuto do candidato Jackson Barreto. Eu acho que o senador realmente está na estratosfera. Porque eu discuti aqui mobilidade urbana e ele veio discutir as rodovias estaduais e as rodovias federais. O ano passado, senador, o Brasil inteiro gritou pela mobilidade urbana, facilitar, melhorar o transporte coletivo, o transporte que serve à população. O transporte que eu fui na Câmara Federal, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, que trabalhei para diminuir o preço da passagem, que trabalhei para ampliar o transporte coletivo nas cidades, na criação das regiões metropolitanas, buscar investimentos para que as regiões metropolitanas pudessem oferecer serviços de transporte de qualidade. Fui até o presidente Lula questionar por que o Estado, o governo federal, não subsidiar o transporte para baratear o transporte nos grandes centros urbanos da nossa cidade. Vamos construir agora 2 corredores, um nascendo na ponte do Marcos Freire, passando pelo Porto do Santos até a Avenida João Rodrigues, e outro corredor. Tempo esgotado. A tréplica do candidato Eduardo Amorim, 1 minuto. Mas, candidato, de quanto tempo o senhor precisa para melhorar a nossa mobilidade urbana? Porque o governo que está já fazem 8 anos. Quanto tempo mais o senhor precisa? Então, enquanto isso, o nosso povo e a nossa gente fica nesse congestionamento, fica nas mesmas avenidas, nas mesmas ruas, fica completamente inseguro. É assim porque já tem 8 anos e praticamente nada aconteceu, nada melhorou. Aliás, o que tem aumentado é só o congestionamento nas nossas ruas. Antigamente, quando você saía de um bairro de Aracaju, da Atalaia, para vir ao centro, você gastava alguns minutos. Hoje não. Hoje não. Você demora até horas. Se você tiver sorte, talvez se você vier a pé, você consiga chegar mais rápido. Mostra a ausência e a omissão do governo que aí está. Se falou muito, teve muito dinheiro, muito recurso, mas na verdade pouco fez. Bem, agora, na sequência, a candidata Sônia Meire, do PSOL, faz uma pergunta com 30 segundos de duração para o candidato Eduardo Amorim, que é quem responde com 2 minutos. Eu acho interessante que os candidatos falam tanto de investimento. E o candidato Eduardo Amorim reforça aqui o investimento no transporte e ele precisa dizer que o suplente dele é Laurinho da Bonfim, que é dono da falida VCA, que deixou milhares de trabalhadores desempregados do setor dos transportes. Investimentos para quem, senador? E agora eu quero lhe fazer uma pergunta para a saúde. O senhor é favorável à criação das organizações sociais? E é favorável à privatização? Tempo esgotado. Vamos à resposta, 2 minutos, candidato Eduardo Amorim. Professora Sônia Meire, eu respondo pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Ninguém pode ser julgado pelos atos, pelas atitudes dos outros. Nossa lei maior, nossa Constituição garante isso. Com certeza, a senhora me julgue sempre pelos meus atos e pelas minhas atitudes. O que é dos outros, eu acho que cabe aos outros, com certeza, responder. Se a senhora tem questionamento, acho que a senhora deveria perguntar a quem de direito. Quanto à privatização, não, eu não sou favorável. Nosso governo, nós não vamos privatizar nenhuma empresa do Estado. Nenhuma empresa do Estado. Eu tenho muito orgulho de Sergipe ainda ter um dos poucos bancos estatais, como é o caso do Banese, que é um banco de fomento, que foi um banco que surgiu no início da década de 60 para ajudar no desenvolvimento, no fomento do nosso Estado. E ao longo dos anos, com certeza, esse banco ajudou e ajudou muito. E é um dos poucos bancos que ainda resta do Estado. Na verdade, só existem 4, entre eles o Banese. Mas é um banco que precisa de mais apoio, é um banco que precisa realmente de mais incentivo, porque nos últimos anos nós só temos ouvidos aí escândalos envolvidos o nosso banco. Então, nós não vamos privatizar nada, nós vamos melhorar a gestão, nós vamos implementar a meritocracia, nós vamos dar qualidade às nossas empresas,
Por exemplo, a Cohidro e outras empresas estão completamente sucateadas, porque há muito não se investe. Essas empresas precisam de investimentos, esses servidores precisam de valorização. No nosso governo, as nossas empresas serão respeitadas, o servidor dessas empresas serão valorizados e, com certeza, teremos um futuro muito melhor. Eu tenho orgulho de ter uma Deso, eu tenho orgulho de ter um Banese, que são empresas que ajudaram muito o nosso povo e a nossa gente, especialmente cumprindo um papel social importante. A réplica da candidata Sônia Meire em 1 minuto. O senhor não respondeu à nossa pergunta. Isso, inclusive, a resposta que o senhor dá é que não vai privatizar nenhuma empresa do Estado. O senhor já responde com a privatização, porque eu não estou tratando de empresa. Nós estamos tratando de direito público, de orçamento público para ter garantia de direito público. E o senhor, como médico, jamais pode responder que não vai privatizar nenhuma empresa do Estado. Então, o senhor está dizendo que vê a saúde como uma questão de empresa. E saúde não é mercadoria, candidato. A saúde não se compra e não se vende. O Estado não pode ser o que está se transformando, o que tem se transformado ano após ano, para que as empresas lucrem e desviem os recursos em detrimento da vida. O Estado tem que ser responsabilizado. Por isso, tantas ações civis em todos os governos, tantas ações públicas contra a política que o Estado vem implementando. Tempo esgotado. Vamos à tréplica do candidato Eduardo Amorim em 1 minuto. Saúde não é mercadoria, mas saúde é vida, saúde é dignidade. E isso está garantido na nossa Constituição maior. Com certeza, no nosso governo, nós vamos dar essa garantia, nós vamos dar essa dignidade. O artigo 196 da nossa Constituição obriga realmente o poder estatal a dar isso. Saúde é direito do cidadão, mas saúde de qualidade. O princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio que sustenta todas as outras leis, todo o fundamento da nossa Constituição. E o nosso governo vai cumprir isso com responsabilidade, com compromisso com o nosso povo e com a nossa gente. Que é um povo sofrido, que é um povo que precisa de oportunidade, que é um povo que precisa que verdadeiramente o Estado cumpra a sua parte, cumpra aquilo que está lá na Constituição, cumpra aquilo realmente que é seu dever e sua obrigação, e para isso que ele foi criado. Quanto às organizações sociais, com certeza, nós vamos valorizar e respeitar sempre o servidor. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Bem, com isso, encerramos o terceiro bloco deste debate, dessa festa democrática aqui na Mais TVC, na sua TV Cidade. Nós vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com perguntas enviadas por jornalistas sergipanos que serão respondidas e comentadas pelos candidatos que aqui estão. Eu volto já com o debate da Mais TVC. Não saia daí.